Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é um especial de 1000 inscritos no canal. A gente resolveu responder então hoje uma tag que é a tag Como nos tornamos leitoras, uma tag que a Jane viu no canal da Tati Feltrin. Eu vou deixar os dados todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E como não deu pra gente gravar juntas, porque eu tô aqui em Bauru e a Jane tá lá em Porto Alegre, a gente resolveu gravar a mesma tag, as duas, e eu vou editar pra vocês verem as respostas de nós duas pra tag Como nos tornamos leitoras. Quero começar falando sobre como foi a minha alfabetização, que ela foi muito estranha. Eu era bebê e a minha tia apontava para as letras e dizia A, B, C. E quando eu comecei a falar, eu comecei a repetir aquilo. Então eu começava a apontar para as coisas e dizer o nome das letras, assim. E assim foi que eu aprendi a ler e escrever. Bem cedo. Eu comecei a falar tarde, mas eu comecei a ler e escrever muito cedo. Então eu era uma criança no pré e no maternal, lendo continhos que a minha mãe me deu, que eram livros de conto, que tinham fitas de alguém narrando a história também, que era do Hans Christian Andersen. E tinha algumas outras histórias também que eu lembro, assim. Aí tinha Pequena Sereia, tinha o Patinho Feio, tinha a história da raposa, que... A raposa não, o coelho, que apostou corrida com uma tartaruga e acabou perdendo, enfim. Foi com isso que eu comecei a ler e eu não tenho eles aqui pra mostrar. Mas, depois disso, assim, eu tinha uns 5 anos por aí nessa época. Quando eu tinha, sei lá, uns 7 ou 8... eu comecei a ler mais contos extensos, mais histórias extensas e poesia. Como? Não sei se alguém aí não percebeu até agora, eu sou gaúcha. E eu não sou gaúcha de Porto Alegre, eu sou gaúcha do interior do Rio Grande do Sul. E na minha cidade, essa coisa de tradição gaúcha é bem forte. Como na maioria das cidades do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu sou da fronteira oeste do estado. E lá tem centros, assim como em todo o Rio Grande do Sul, tem centros de tradição gaúcha, CTGs, que é onde as pessoas vão pra dançar as danças típicas, comer comida típica, enfim. E lá tinha uma bibliotequinha, eu fazia parte de um desses, e tinha uma bibliotequinha que tinha livros de contos, assim, do Negrito Pastoreio, do Boitatá, tinha livros de história do Rio Grande do Sul, essas coisas assim. Eu acabava lendo eles. E nessa época eu descobri a poesia que eu declamava. E até hoje, se eu escuto alguém declamar uma poesia gaúcha com o coração, assim, eu choro. É ridículo, eu choro. E aí eu trouxe pra ilustrar aqui os 2 livros do Jaime Caetano Brown, que é um poeta regionalista, assim, muito bom. Quem gosta de poesia regionalista, assim, são maravilhosas as poesias dele. E eu descobri o amor pela poesia a partir disso, a partir da poesia gaúcha, que eu lia quando eu tinha mais ou menos essa idade. A primeira referência literária que eu tenho de quando eu era muito pequena é uma referência literária que eu sei que muita gente aqui no Brasil também tem, que são os gibis da Turma da Mônica. Eu tinha uma coleção enorme desses gibis quando eu era criança, coisa do tipo 3 gavetas cheias de gibi. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era criança, era sair com meu avô e passar na banca de revista e escolher um gibi novo. E eu comecei a me interessar pelos gibis da Mônica quando eu nem sabia ler, então eu pedia pro meu avô ler pra mim os gibis da Mônica várias e várias vezes. E eu acabava decorando as falas. E eu lembro que teve uma vez que o meu avô me contou, e quando eu era pequena, eu peguei um gibi e falei, vô, hoje eu vou ler o gibi. E eu peguei a historinha e eu comecei a apontar os quadrinhos e ler, assim, o que estava acontecendo. E ele até achou que eu tinha aprendido a ler de repente, mas na verdade eu tinha decorado o que estava escrito em cada um dos balões de tantas vezes que ele já tinha lido pra mim. E hoje em dia minha coleção é muito menor, porque a gente acabou doando muitos quando os meus avós mudaram de casa, porque não tinha como guardar a minha coleção gigante. E a gente doou muito delas, assim, tipo, sobrou muito pouco dos meus gibis aqui. Mas eu ainda guardo alguns que eram os meus preferidos da época e os mais novos que eu acabei comprando depois da mudança. Eu sinto muita falta da época que eu li esses gibis todos os dias. É uma super referência que eu tenho de quando eu era criança. Depois disso, depois não, mais ou menos nessa época, assim, eu tinha uns 8 anos, lá pelos 9, 10, eu comecei a frequentar bastante a biblioteca da escola, então eu pegava livrinhos nacionais, assim, de histórias nacionais pra ler. E eu gostava muito. Eu pegava também alguns livros que eram um pouco mais adultos. Eu tentei ler O Continente, do Tempo e o Vento, e eu lembro que não deu muito certo. Eu tentei ler o Don Quixote, e também eu lembro que não deu muito certo. Os Dostoiévski, que eu peguei naquela época também, óbvio que não deu muito certo. E aí eles distribuíram na escola, essa época, que eu tenho aqui pra mostrar, esses livros aqui, que é da coletânea da Literatura em Minha Casa, da Nova Fronteira, que foi a primeira vez na minha vida que eu li Oscar Wilde, que é Os Contos de Fadas, do Oscar Wilde.
E João Paulo Ribeiro, primeiro livro do João Paulo Ribeiro que eu li, que é A Vida e Paixão do Abandonar o Cruel. E nessa época aqui eu ia muito na biblioteca, eu lia também livros didáticos, eu adorava pegar livro de história, de geografia e biologia e levar pra casa e ler. Então era uma época assim que eu comecei a sair um pouco daquele núcleo fechado que eu tinha de literatura gaúcha e descobrir novas coisas, assim, foi nessa época. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu acabei evoluindo um pouquinho, então além de eu gostar dos gibis, eu gostava de uns tipos diferentes de gibi que são uma coisa que muitas pessoas também gostam, os mangás. Eu tinha uma coleção muito grande, inclusive vocês acabam não vendo a minha coleção de mangá, eu guardo ela nesse armário aqui. Eu não tenho mais tantos, teve muito que eu li emprestado de amigo, então a maior parte da referência que eu tenho eu não tenho aqui pra mostrar, mas eu escolhi aqui alguns que me marcaram. Então eu tenho Gravitation, que foi um que eu li quando eu já era mais velha, claro, porque esse mangá ele é recomendado para maiores de 18, apesar de eu achar que isso é só porque tem um relacionamento homossexual e eles pegam um pouco pesado na censura. Ele não é um mangá que merecesse ter uma censura tão alta. E eu acabei lendo quando eu era adolescente, e eu gosto muito desse mangá, muito mesmo. Eu tenho também Princess, eu gosto muito de Princess. Eles têm também o anime, eles têm um dorama disso que eu já assisti, é muito legal. Muito bom também. Karekano foi um dos meus mangás preferidos de quando eu era adolescente. Ele conta a história de um romance adolescente que dura vários anos. Ele é bem romancezinho, bem fofo, mas eu gostava pra caralho desse mangá. Uma das maiores referências que eu tenho de cultura japonesa vem de Inuyasha. Também amava muito tanto o anime quanto o mangá. Assim como eu também amava muito o anime e o mangá de Rurouni Kenshin, no Brasil Samurai X. Yu Yu Hakusho, um dos meus mangás preferidos do mundo. Eu recém assisti de novo com meu irmão o anime e é sensacional. Hack, eu li a coleção inteira de Hack e eu gostei bastante também. Ele tem bastante referência a jogos online, então quem gosta acaba se interessando muito por esse mangá. Eu também tenho um pouco da coleção de One Piece. Eu sei que One Piece assim, é um mangá gigante, mas eu só tenho os primeiros volumes, depois eu meio que desanimei e acabei nem lendo tanto, mas eu gosto bastante. E eu tenho um que é muito especial, eu tenho a coleção inteira que a minha amiga me trouxe dos Estados Unidos, que é Chobits. E, é muito bom, é um mangá mais antigo. Quando eu pergunto pros meus alunos que gostam de mangá, nenhum deles conhecia Chobits. Mas eu lembro que na época ele era muito famoso e é uma história muito legal também. Então os mangás também foram uma grande referência que eu tenho, assim, pra começo da vida como leitora. Depois, o que aconteceu? Harry Potter aconteceu. Harry Potter surgiu na minha vida quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos, não sei. E foi uma amiga minha que me apresentou. E foi aquela loucura, né? Eu engoli os primeiros livros, eu esperava que nem uma louca pra sair os próximos, assim. Eu lembro que eu peguei do lançamento do terceiro, a partir do lançamento do terceiro, tinha saído só o primeiro filme, se não me engano. E aí eu lia e esperava e pedia de Natal porque era muito caro e era aquela loucura e chorei que nem uma louca. E foi assim, a primeira história mais extensa que eu acompanhei. Então Harry Potter foi responsável por esse desafio de ler coisas mais extensas e coisas um pouco mais cheias de sentido, assim, pra mim, do que essas leituras que eu fazia, que obviamente tinham sentido, mas elas não eram uma história tão longa e tão cheia de significados. Até então eu não tinha lido algo assim, então Harry Potter foi responsável por isso na minha vida. Os mangás eu lia quando eu era adolescente, mas quando eu era mais nova ainda, logo depois que eu parei de ler tanto gibi que eu queria começar a ler livro, o primeiro livro grande que eu li foi um que com certeza todos vocês, ou a maioria de vocês vai se identificar, com certeza a saga de Harry Potter. Eu era apaixonada, eu comecei a ler quando eu tinha 8 anos, meus livros estão tão velhinhos, eu queria edições novas deles, mas eu não consigo desapegar dessas. Esse daqui é o meu A Pedra Filosofal que eu li quando eu tinha 8 anos. Ele é muito especial pra mim, porque foi o livro que me introduziu, assim, na literatura fantástica e acabou abrindo portas para outros, como por exemplo O Segredo da Plataforma 13, que também foi um que eu li quando eu era criança e que eu amo demais. Eu perdi a minha edição e eu acabei comprando outra porque eu não queria ficar sem ter ele aqui em casa. Não sei o que aconteceu com a minha edição original. Mas Harry Potter é muito especial, eu sei, pra maioria dos leitores que são da minha idade, assim, da nossa geração, porque
a gente cresceu com a saga Harry Potter, comprando os livros conforme eles eram lançados, assistindo os filmes no cinema. E não tem como dizer que Harry Potter não foi uma das maiores referências literárias que eu tenho, assim, no começo da minha vida como leitora e até hoje. E mais ou menos nessa época também, eu tinha, sei lá, uns 13 anos, começaram a dar leituras obrigatórias na escola, literatura, né? Então foi quando eu descobri uma das minhas paixões, que é a literatura nacional. Nessa época aqui tem Lucila, que foi o que eu li nessa época, que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Aqui tem um Brás Cubas caindo aos pedaços, né, pra vocês verem, como é velho esse livro. Eu li o Curtiço nessa época, Iracema, Senhora, Inocência, Moreninha, enfim. Noite na Taverna, que é um dos livros que eu mais amo na vida também. Foi tudo nessa época, porque os professores pediam e eu gostava muito de ler, então eu acabava pegando e lendo, acabava comprando também. E até hoje, literatura nacional, principalmente o romantismo e realismo, principalmente o realismo, vamos dizer assim, é uma das coisas que eu mais amo na vida, assim, ler. Literatura nacional e literatura da língua portuguesa também. O que aconteceu também nessa época? Nessa época eu descobri uma coisa que a Mari também vai falar no vídeo dela, eu tenho certeza, que são as fanfics. Sim, eu lia muita fanfic e eu escrevia muita fanfic. E a fanfic, ela fez parte da minha vida de uma forma espetacular. Assim, eu abria minha mente para muitas coisas lendo fanfic. E eu descobri o amor que eu tenho pela escrita nessa época. Que eu participava de uma comunidade no Orkut, que foi onde eu conheci a Mari, lendo e escrevendo fanfics de vários artistas, assim. E era uma época muito feliz da minha vida, inclusive essa tatuagem aqui é em homenagem a essa época da minha vida, que representa muito na minha formação como leitora, porque eu aprendi a discernir uma coisa que eu achava ruim de uma coisa que eu achava boa, eu aumentei meu senso crítico. Então, por mais que fanfic seja uma coisa que tu vai parar pra pensar que são meio bestas, nesse caso pra mim não foi uma coisa que foi um grande marco na minha vida, assim. E eu estou voltando a ler fanfics, eu estou muito feliz que eu comecei a voltar a ler e escrever fanfic. Vocês não têm noção do quanto eu estou feliz por isso. Outra coisa que me incentivou muito a ser leitora foram as fanfics. Quando eu tinha 12 anos, eu conheci uma comunidade no Orkut chamada Fics de Bandas, que era uma comunidade onde as pessoas podiam escrever fanfics sobre caras de banda. Na época, Mast, Good Charlotte, Simple Plan, My Chemical Romance, que era o tipo de coisa que eu ouvia quando eu tinha 12 anos. E rolava muita fanfic sobre os caras da banda. E eu acabei me empolgando muito nisso. Logo depois eu encontrei uma comunidade do Orkut, que foi a minha comunidade preferida por anos, que assim, é amor da minha vida no Orkut, que é a Fics Slash, que foi onde eu comecei a me empolgar de escrever fanfics também. Então eu escrevia muita fanfic, eu gostava muito de fic de terror. E eu escrevia muita fanfic, eu gostava muito de postar as fanfics que eu escrevia e ver os comentários e ler as fanfics das outras pessoas também. E eu descobri nisso que tinha muita gente que lia as fanfics porque eram sobre alguma banda que elas gostavam. E eu não tinha disso, eu lia de qualquer banda, desde que a história e a narração fossem bem executadas. Então eu tinha as minhas autoras preferidas, na época eu amava as fics da Jane, eu era apaixonada pelas fics da Jane. A Lil, a Marina, que também escreve pro Chá de Prosa, amava as fics dela, da Cecil e da K. Por sinal, não é assim que a do Chá de Prosa a gente se conheceu através da Fics Slash, quando a gente era muito nova. E é muito, muito interessante isso das fanfics, porque tem muita gente que acha que fanfic é coisa de menininha, que é sem graça, que é bobo. Mas na verdade muita coisa legal pode surgir de fanfics, inclusive um livro que eu preciso ler é a trilogia Sábado à Noite, da Babi Dewitt, que surgiu através de uma fanfic. E eu tenho muita vontade de ler essa trilogia, inclusive preciso muito ler essa trilogia da Babi Dewitt. Não é só coisa estranha que sai de fanfic, não é só bobeira de menininha não, sai muita coisa boa. Inclusive muitas coisas que eu li na Fics Slash são muito melhores do que muitos livros que eu já li. Livros best-seller, eu digo. Teve um que eu li faz pouco tempo, quem acompanha o blog já viu a resenha que eu escrevi lá, que é pavoroso, é horrível, eu odiei. E eu já li muita fanfic que dá de 10 a 0 naquele livro que é considerado um best-seller de um grande escritor, então fanfics são muito legais pra começar a leitura.
quando a gente é adolescente. Muito legais mesmo. Um pouquinho mais pra frente, lá dos meus 15 até os meus 17, eu li Young Adult, que é normal, daquela época, que foi Meg Cabot. Eu li naquela época, eu tenho 2 livros dela, se não me engano, mas eu li outras coisas dela emprestadas. E foi mais ou menos nessa época. Não sou tão fã da Meg Cabot hoje em dia, mas fez parte da minha formação como leitora. Foi nessa época que eu descobri A Menina que Roubava Livros, então eu comecei a ler coisas um pouco mais profundas, um pouco que exigiam um pouco mais da minha cabeça nessa época. E esse aqui foi um livro fundamental para eu descobrir esse amor que eu tinha por ler coisas com muito significado, ler uma literatura com contexto histórico, que é uma coisa que eu amo. Eu descobri a minha série favorita, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que sim, eu amo Harry Potter, mas essa aqui é a série que eu mais gosto mesmo, assim. E esse aqui eu precisava mostrar porque é um livro que significou muito pra minha vida, que foi uma coisa que eu tava estressada com o vestibular e ele, tipo, eu lia por puro prazer, eu não lia por obrigação, apesar de que as leituras obrigatórias, foi nessa época que eu tive que ler leituras obrigatórias, foi uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro esse livro aqui que eu tive que ler, que é um livro daqui do Rio Grande do Sul, Os Tambores Silenciosos, e Contos da Lígia Fagundes Telles. Eu tive que ler outros livros, óbvio, de leitura nacional obrigatória e também de língua portuguesa, e eu comecei a ver outros gêneros que talvez eu fosse me interessar, e nessa época eu li o Drácula, que desses livros assim de terror foi o primeiro. Depois eu entrei na faculdade. Deveria ter terminado, mas ainda não terminei, publicidade. E eu tive que ler, obviamente, coisas pra faculdade. Então, teve uma cadeira que eu tive que ler Arte da Guerra, Utopia, Guerra dos Bichos, e não lembro qual é, o Maquiavel. Então, o Príncipe do Maquiavel. Então, nessa época da faculdade foi que eu me abri pra leituras complicadas. E aqui eu tenho um exemplo, que é o Foucault, querido Foucault, mas tem outros, o Adorno, nessa época também foi muito responsável por isso. E também, nessa época, foi que eu comecei a ler livros um pouco mais específicos, que eu trouxe um aqui, que é o Verdades e Mentiras da Propaganda, que eu tive que comprar, que eu descobri que literatura específica, assim, literatura sobre publicidade e marketing, ela é muito boa, e eu tenho outros livros que eu gostava de ler. Então eu me abri pra... Na faculdade agora, nos últimos anos, eu me abri realmente para leituras mais, assim, tentar coisas que talvez eu tivesse um pouco de medo antigamente. Então eu descobri o João Baldo Ribeiro de novo na minha vida, que é com esse livro aqui maravilhoso que eu amo, que é A Casa dos Budas Ditosos, que foi também nessa época que eu aceitei mais pra mim, assim, que eu gosto de literatura mais erótica, e eu também aprendi a exigir mais do meu cérebro lendo, e eu aprendi que tu pode exigir sim do teu cérebro, que não tem problema nenhum tu ler 3 vezes a mesma coisa. Então foi quando eu comecei a ler Dostoiévski, que eu adoro esse livro. E também foi nessa época que eu descobri o amor da minha vida, que é Miyakoto, que é um cara que exige muito da tua cabeça. E hoje em dia eu descobri que quanto mais desafiador, assim, eu acho que o meu gosto literário se moldou ao desafiador, que eu leio e me desafia a minha cabeça, eu não entendo, eu preciso ler de novo, por mais complicado que seja, eu acabo gostando daquilo. Eu acho que essas são as minhas referências, então meu universo como leitora, ele surgiu de Gibis da Mônica, mangás, Harry Potter, literatura fantástica e fics. E eu acabei me tornando uma leitora que gosta muito de terror e de outros gêneros, então eu tenho muito a agradecer essas minhas referências, porque se eu sou a leitora que eu sou hoje e eu gosto muito de ler, é por causa disso, é por causa desse incentivo. E eu sei que, como leitora, eu também tenho que agradecer a minha mãe, porque quando eu era criança e eu falava que eu queria ler um livro, ela corria e comprava pra mim na livraria. Quando ia lançar um Harry Potter, ela corria na livraria e ela reservava pra mim. Ela trabalhava no shopping, ela reservava o livro pra mim na livraria pra eu não ficar sem logo na hora que lançasse. Então eu acho que é muito importante esse incentivo vir de dentro de casa. Quando a gente tem pais que ajudam e que incentivam a gente a leitura, a gente acaba pegando gosto pela coisa. Então, mãe, obrigada, mãe.
E é isso então, eu quero agradecer pelos 1000 inscritos, dizer que a gente espera que tenha muitos mais 1000 e que se vocês gostarem dos vídeos, se inscrevam, deem like, compartilhem também, que se o canal crescer, assim, a gente vai conseguir fazer muito mais conteúdo pra isso. E eu quero agradecer em meu nome, no nome da Mari, por todos os inscritos e por todo o apoio e pelos comentários que vocês têm feito até agora. Isso tem sido muito bom pra nós. Então, se tu gostou desse vídeo, descobrindo como foi a nossa trajetória enquanto leitoras, dá um joinha aqui embaixo, deixa um comentário, compartilha, favorita, se inscreve, todas essas coisas. E muito obrigada mesmo, no meu nome é da Mari, e até o próximo vídeo.